Estou aqui falando para o irmão Bruno, que está uma bênção, sabe? Que ele está congregando aqui mais do que eu. Esse aqui, 2021, vai congregar 200 cultos aqui. Que agora nós fizemos todos os cultos online. Sabia? 200 e poucos cultos. Você vê. O ano tem 48 semanas. Ó, terça de tarde, quarta à noite, sábado de manhã, domingo à noite. 5 vezes 48, faz aí para você ver. Pai, sente. Quanto? 240 cultos? Meu, se você não for pro céu, filho, esquece. 240 cultos nos esperam presenciais aqui em 2021 e 365 online, no nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser. Não dá mais, porque tem dia que tem 2, né? E domingo tem 2, Glória a Deus, é isso aí. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo, escrita ao povo de Roma, aos romanos, no capítulo 5. Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5. Tá no jeito, Bruno? Vamos ler com a ajuda de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Até aqui, irmãos. Amém. Prezada Irmandade, povo de Deus que está assistindo a live, o Santo Culto, continue compartilhando aí a live, mesmo você que vai assistir essa palavra depois dela transmitida, esse momento ela está sendo transmitida ao vivo, mas depois ela fica salva só o trecho da palavra aqui no nosso canal. Sendo, pois, justificados pela fé. Essa palavra é de uma profundidade, irmãos, de uma grandeza que vem do coração de Deus para nós, que transliterando aqui para palavras nossas, falando para que nós entendamos com mais clareza. Essa palavra vem dizer a todos nós essa noite: confia no teu Deus, confia no amor de Jesus pela tua vida, acredita na validade do sacrifício de Jesus no madeiro da cruz, acredita que ele, ainda que foi morto, foi ressuscitado com Deus, por Deus, e que agora está sentado à destra de Deus, e que tem um domínio total e absoluto sobre a tua vida. Total e absoluto sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre os teus planos, sobre tudo que diz respeito a você. Cristo, Deus na pessoa de Cristo, o céu, tem domínio total na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nós fomos, ainda quando pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus, e nós não queríamos nos reconciliar com Deus, nós não quisemos. Entretanto, Deus tomou a iniciativa de se reconciliar com nós. Sabe aquela pessoa que te fez mal e você toma a iniciativa de pedir perdão? Ela está errada, todos sabem, inclusive a pessoa. Mas para ter paz no coração, você vai lá e pede perdão e resolve aquela contenda. Foi mais ou menos isso que Deus fez
com o sacrifício de Jesus lá no madeiro da cruz. Nós somos reconciliados pela morte de Cristo. Aleluia! E agora seremos salvos pela vida de Cristo. Da nossa inimizade com Deus até o momento da nossa salvação, tem um trajeto a se percorrer, um caminho que deverá ser seguido. E nesse caminho, nós ainda temos que ser gloriados, glorificados, nos gloriarmos, dizendo glória a Deus por esta provação que eu estou passando. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque eu não olho a tribulação, eu olho o que ela vai produzir em mim, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, irmãos. A esperança é irmã da fé. Eu creio por fé e espero sem confusão, espero sem titubear, espero sem pestanejar, sem fraquejar. A palavra fala que não dormita, ou tosqueneja, ou cochila. Dormita é uma dormidinha pequenininha. Nós também não vamos dormitar diante da presença de Deus, não vamos cochilar nem pestanejar. Nós estaremos sempre alertas, esperando o momento de Deus se mover a nosso respeito, a tomar uma providência na nossa vida, e sabendo que seja o que for que estamos passando aqui, seja de muito ruim, seja de muito bom, vai acabar, vai ter um fim. Mas o que nós estamos plantando, o que está sendo construído nos nossos corações, pela fé que nos justifica com Deus, é eterno, irmãos. É para sempre. A igreja de Deus não tem se lembrado da salvação. Eu, Rodrigo, não tenho me lembrado da salvação. Nós não nos portamos como se o céu fosse real. Nós não nos portamos como se o céu existisse de verdade. É mais um personagem, é mais uma proforma, é mais um estereótipo para ficar aceito diante de um grupo social, de uma etnia social, de uma comunidade, seja ela qual for. Irmãos, o céu existe, assim como o inferno existe, assim como as trevas existem, a luz também existe. Há que se dizer que a treva por si só não existe, o que acontece é a ausência da luz, mas o demais existe, o bem, o mal, a alegria, a tristeza, enfim, as boas escolhas, as más escolhas. Essa palavra hoje vem te lembrar que você e eu fomos justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá para você dar um glória a Deus aí agora, dizer glória a Deus. Eu tinha me esquecido de toda a estrutura que há por trás da minha fé, de todo um amparato espiritual, de toda uma estrutura celeste que funciona, que nós não enxergamos. É mais ou menos como o teu coração. Se você não puser a mão, você não sente ele bater, mas ele está aqui. Não encheu o pulmão de ar, você não sente ele expandir, mas está aqui. Enquanto você dorme, ele respira. Enquanto você está acordado, ele respira. O coração, enquanto você dorme, ele bate. Se você estiver desmaiado, ele bate. E assim deve ser a nossa fé. Não precisa ver muita coisa. Eu sei que ela está aí. Eu sei que ela é viva. Eu sei que ela funciona. O que me move é a minha fé. O que me move é o propósito da minha salvação. É crer incondicionalmente na minha salvação. Irmão, irmã, servo e serva de Deus que está assistindo esse culto, você crê na tua salvação? Professa aí nos comentários, eu creio na minha salvação. Mas, irmão Rodrigo, eu não sou da CCA, não interessa. Mas eu não sou da CCB, não interessa de onde você é. A pergunta é se você crê na tua salvação por Jesus Cristo. Se você crê nesse sacrifício da cruz que foi feito por amor à tua alma, ou você acha que Jesus morreu só pelo ancião, morreu só pelo pastor, morreu só pelo presbítero? O Senhor morreu por todos nós, irmão, deu a si mesmo como sacrifício vivo, e não é para qualquer espírito, não é para qualquer coisa, não é para qualquer levante te tirar da presença de Deus, não, irmão. O Senhor tem um pacto contigo de vida eterna, o Senhor tem um pacto contigo de salvação, o Senhor tem uma promessa sobre a tua vida, e hoje Ele vem reafirmar a sua promessa, vem reafirmar o seu pacto, vem dizer a mim, a você: não temas, eu não minto.
Eu não engano o meu povo. Eu não dou atrás com a minha palavra. Eu não volto atrás com a minha promessa. A minha promessa é de vida. A minha promessa é de paz. A minha promessa é de salvação. Crê na palavra, irmão. Crê na palavra, minha irmã. Crê na palavra. E saiba que essa tua tribulação está produzindo em você experiência. E a experiência vai te produzir a paciência, porque quando você passar de novo por outro momento difícil, você já vai estar experiente, você fala, não, eu já sei que é só esperar em Deus. Eu já sei que é só confiar, é só me manter em oração. É diferente uma mulher que tem um filho, uma mulher que tem 10 filhos. A mãezinha que vai dar luz a primeira vez está desesperada. Minha esposa deu luz 4 vezes. Quando ela foi agora para ganhar a Helena, parecia que ela estava indo no supermercado. Isso é bem coisa de mulher mesmo. Vocês, mulheres, são muito mais fortes do que nós. Eu acho que se um homem tivesse que parir, ele morria. Porque nós, para arrancar uma unha encravada, vou parar no centro cirúrgico, que tem que amarrar, porque senão não deixa dar anestesia no pé. Aconteceu um tempo desse atrás. Mas, no primeiro filho, eu lembro da Bia, que ela era uma menina. A Dani era muito novinha quando a Bia nasceu. E depois veio o Caio, veio o Pedro, veio a Helena. Fácil, continua não sendo, mas na mente dela já tornou-se mais fácil. Assim é a nossa aprovação. As primeiras que a gente passa como crente é uma confusão, porque você fala, eu pensei que eu ia ficar crente e as coisas iam dar certo para mim. Eu pensei que eu ia ficar crente e que não ia ter mais problema de nada, tem alguma coisa errada. E aí você vai entendendo depois, com a experiência, com o sofrer das tuas causas, das tuas tribulações, que não é muito assim. A palavra diz que o mal vem aos bons e aos maus também. Assim como o bem beneficia os maus e os bons. O sol nasce para todo mundo. Irmão, irmã, essa palavra quer produzir em você essa noite um fruto de glória. Encerrar o teu ano com a tua consciência tranquila. Encerrar o teu ano com a certeza do dever cumprido. Se foi bom, se foi ruim, se foi o melhor crente do mundo? Possivelmente não. Eu, muito menos. Mas com a sensação de termos sido o melhor que pudemos ser. Senhor, não é o que tu merece. Tu merece muito mais que isso. Mas é o melhor que eu posso oferecer. Ajuda-me. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda-me, Senhor, a melhorar. Ajuda-me, Senhor, a me aproximar de Ti. Irmãos, alguém que está agora assistindo esse culto está sendo tocado pela virtude do Espírito Santo. E Deus te diz, é suficiente para mim o que você me tem oferecido. É suficiente para mim o que você tem ofertado, diz o Senhor. Muitos olham para a tua roupa, outros olham para a tua maneira de ser, outros olham para a tua fraqueza e para o teu vício, mas Deus te repete as palavras que falou ao profeta Samuel. Deus não olha para o estereótipo, para o exterior, Deus olha para o interior, Deus olha para dentro do coração, e dentro do teu coração foi achado sinceridade, foi achado fé, foi achado amor a Deus, e o Senhor te diz, tu estás aprovado pela minha palavra, e hoje o Senhor te dá um abraço pela palavra, bendito seja o nome do Senhor, e te diz, acalma o teu coração, a tua tormenta está acabando. Glória, glória a Deus nas alturas, alamaia Jesus, santo é o Senhor. Tu estás sendo justificado pela fé em Jesus, tu estás sendo justificada pela tua fé no Senhor. Deixa o diabo latir o quanto ele quiser no inferno. O que vale é a minha opinião a teu respeito. E te diz o Senhor, eu tenho uma opinião bem formada quanto a ti. Tu és a menina dos meus olhos, tu és o meu bichinho de Jacó, tu és o meu povo, eu sou teu amigo, te diz o Senhor. Eu não quero nada teu. O que eu quero teu eu já tenho. É o teu coração. É a tua mente, a tua consciência voltada a mim. O que tu precisas de mim, te diz o Senhor. O que eu posso te fazer essa noite? Aonde eu posso tocar em você para trazer alívio da tua prova?
Onde eu posso tocar em você para colocar a paz no teu coração? Erga a tua mão onde você estiver e receba a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Shalom, shalom, paz, paz de Cristo, paz de Deus, paz de espírito, paz de alma, paz de mente, paz de corpo, paz de coração. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus! E essa esperança, irmão, que nos vai fortalecer pela boa palavra de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, e por Jesus fomos reconciliados com Deus, e depois passado a servo, e agora amigos, e depois seremos vizinhos, vamos morar com Ele lá na glória, no nome de Jesus, irmão, irmã, anima-te por esta boa palavra, abre o teu coração para o céu e diga: Senhor, enche-me da tua Shekinah, enche-me, Senhor, da tua graça, enche-me, ó Deus, da tua presença. E o Senhor te diz por esta boa palavra: encher-te-ei da minha maravilhosa presença, a tua casa será cheia da minha glória, Alamanaia, os teus filhos serão cheios da minha glória, a igreja que você congrega também será cheia da minha glória. O Senhor te diz: a miséria vai sair do teu caminho, a doença vai sair do teu caminho, bendito Deus, o vício vai sair do teu caminho, a guerra vai sair do teu caminho, da glória a Deus. Você está sendo justificado pela palavra do Senhor, está sendo justificada pela palavra do Senhor. E aqui ele ainda dizia: pode aparecer alguém que poderá morrer por alguém que é bom, uma pessoa boa, dizer, vale a pena morrer por aquela pessoa, ele é muito bom. Mas Cristo não. Cristo morreu por nós, sendo nós maus, pecadores. Ele não olhou para nada disso. Ele nos amou incondicionalmente. Por isso que a igreja não pode pôr critério para o amor de Deus. Deus está contigo se isso, mais aquilo. Esse relacionamento é íntimo, intransferível entre você e o teu Deus. E o Senhor te diz: fica firme, porque o que hoje você não compreende, amanhã eu vou trazer a luz do dia na tua vida. O que hoje você não entende, amanhã eu vou te esclarecer, diz o Senhor. Apenas siga-me, glória, glória a Deus. Apenas fique na posição que eu te coloquei. Apenas continue adorando incondicionalmente, em todo lugar, em todo tempo. Se você não pode falar, você pensa em Deus. Se você não pode dar glória a Deus, você louva dentro do teu coração. O Senhor te diz: eu estou me comunicando contigo. 24 horas do teu dia eu estou falando contigo. Eu estou visitando o teu coração, eu estou visitando a tua alma, estou mostrando os meus mistérios para você. Receba um abraço agora de Deus por esta santa palavra. Eu vou mostrar para você o quanto vale a pena servir a Deus. Eu te justifico diante da família, te justifico diante da igreja, te justifico diante do inferno, mas eu levanto a tua cabeça, diz o Senhor, e te mostro que se você me ama, eu vou mostrar para você o que é amor. Eu te amo muito mais. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado Deus, voltamos na Tua presença, ajoelhados, para Te agradecer por esse culto que Tu nos tem dado, pelo Teu povo que acompanhou a live em comunhão junto de nós, e todos, à sua maneira, ofertaram a Deus também um culto racional, um devocional ao Senhor. Queira, Senhor, recompensar a cada um na multidão da Tua misericórdia, fazendo transbordar os Seus cálices de graça e de unção, e que todos saiamos com o nosso molho atado, cheio das coisas de Deus. Dá-nos mais um hino, e faze-nos meditar na Tua palavra. Abençoa, amanhã é uma maratona, culto de manhã, culto à tarde. Dá-nos força e nos ajuda por amor do Teu nome. Guarda o irmão N e a família onde estiverem, agora estão em viagem, que possam retornar em paz também aqui para a nossa cidade. Em nome de Jesus te pedimos, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Amém.